Fred falou que, né, Fred, às vezes não é fácil ficar aqui na frente para dirigir um culto, para ministrar a ceia, ministrar a palavra. Mas eu me lembro, Fred, que também os sacerdotes, quando estava para entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, eles ficavam uma semana, né, orando com o grupo de sacerdotes, eles falavam a palavra em voz alta e orando com ele precisava de entrar bem santo, bem purificado ali, que eles temiam muito aquele momento. Eu acho que eles deviam temer e tremer naquele momento ali. E não é diferente conosco. E graças a Deus, eu quero só fazer uma breve oração antes de começar. Senhor, o Senhor me falou tanto nesse texto, já até algum bom tempo que eu venho meditando e ruminando. Então agora, Senhor, fala com os irmãos, edifica a igreja, e eu repreendo toda ação do inimigo que queira roubar essa semente, em nome de Jesus. Então edifica-nos, ó Pai, restaura, liberta, e queremos entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Para variar, como da outra vez eu também já falei aqui na frente, já dirigindo o culto, dei um testemunho, muitas das palavras que Deus tem falado no meu coração vêm principalmente numa reunião de igreja-casa. Então eu quero incentivar vocês a se inscrever numa igreja-casa, procura no site, me pergunta para um diácono, procura lá na entrada, tem um painel, os bairros que tem igreja-casa. Se não tiver, às vezes, alguma perto da sua casa, quem sabe você não vai abrir uma na sua casa. Isso é bênção, isso é quando a arca do Senhor está na nossa casa, ela é abençoada, recebendo a igreja do Senhor. E eu vou ler um texto aqui que está em João 18, de 1 a 14. É um momento muito especial, um texto muito interessante, me tocou demais. Eu estava nessa reunião de igreja-casa, no final, que o irmão estava compartilhando a palavra, ele só citou esse texto, essa passagem, o acontecimento, e uma coisa que ele falou me chamou a atenção, porque eu falei assim, não, ele está errado. Na minha mente, eu falei, tem uma coisa ali que ele falou que não está certo, mas não é uma heresia muito grande, e depois eu vou conferir e falo com ele. E um dia, 2 depois, que eu fui ler com calma, falei, gente, mas eu já li tantas vezes esse texto, não tinha percebido, e ele tinha razão. Mas no que ele tinha razão, eu comecei a pensar, mas tem alguma coisa aqui? Foi bom, porque Deus estava querendo falar comigo. Tem alguma coisa aqui que eu preciso de estudar, eu preciso de verificar isso aqui. Essa pessoa que nós vamos ler aqui, sobre a vida dele. Então, lá em João 18, João 18, 1 a 14 diz, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro
puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, um sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Os 4 evangelhos falam desse acontecimento. Os 4. Então eu vou ler rapidamente, vocês não precisam de abrir, porque é importante. Mateus 26:51 diz: eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Marcos também, muito parecido, fala 14:47, um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando uma orelha. E Lucas, ele acrescenta uma coisa. Lucas 22:50 diz: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha o curou. Bom, o que me deixou impressionado aqui foi porque o irmão falou na reunião que o Malco, que foi lá para prender Jesus, não era da guarda, não era um capitão, não era um centurião. E eu falei: não, ele está errado, ele era um da guarda. E quando eu estou lendo aqui, ele não era. Mas o que ele era? Ele era servo do sumo sacerdote. Mas que negócio é esse? Aí eu comecei a pensar, que é esse cara? A gente sabe que tem os sacerdotes, tem sumo sacerdote, mas tem servo do sumo sacerdote. Aí eu falei: não, mas aqui tem alguma coisa aqui. O contexto aqui, né, é um momento muito tenso, aquilo ali. Eu acho que foi um dos momentos mais tensos que Jesus passou. Talvez na hora que ele estava morrendo ali na cruz, realmente foi muito tenso mesmo, mas ali ele estava naquela agonia, suou sangue. E ali fala que ele estava em agonia, orando, e Deus precisou de mandar um anjo para confortar Jesus naquele momento ali. Não é brincadeira, não. Não é fácil, não. E Jesus tinha acabado ali pelo Evangelho de João, do João 13 ao 17, ele começou a fazer aquele grande discurso para os seus discípulos, só com os discípulos. Então ali ele lavou os pés dos 12, ele falou: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele conforta os discípulos, ele promete o Consolador, fala da videira e dos ramos, né? Permanecer em Jesus, permanecendo nele nós vamos dar frutos. Ele estava despedindo e dando umas orientações importantíssimas. Esses capítulos são lindos demais. Ele fala as palavras de despedida: não se turbe o vosso coração, não fica preocupado, tem muitas moradas, eu voltarei, eu vos receberei. E aquela longa oração por nós, pelos que viriam a crer. Então foi ali um momento assim, maravilhoso para entrar nessa do que ele ia passar. Ali o local era no jardim do Getsemane, o Jardim das Oliveiras, perto tinha o Ribeiro de Cedron. Então Jesus estava ali, eu já falei, fala ali em Lucas 22:43, então lhe apareceu um anjo que o confortava e, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Nós passamos momentos difíceis no nosso dia a dia. Nós passamos por lutas. Jesus nos chamou para a luta, para a guerra. E cada dia nós precisamos de orar, irmãos. O que eu tenho visto assim, ultimamente, eu não sei, me dá a impressão, é que a igreja ora muito menos, está orando muito pouco pelos eventos, mas também a gente ora pouco por exemplo, você vai trabalhar, para você ter uma reunião com seus funcionários, ou com o patrão, com família, muda completamente a atmosfera. Quando você pede a presença do Senhor para te dar paz, te dar calma, muda completamente. Quando você vai despreparado, a luta é muito maior e às vezes você pode cair em tentação, como Pedro, que estava lá dormindo. E Jesus falou: Pedro, vigiai, orai.
para não cair em tentação. E ele caiu na tentação, né? Ele caiu na tentação. O que ele fez com aquela espada? Bom, chega ali, imagina o local, aquela cena, aquele momento. Jesus está lá com seus 11, Judas tinha saído antes, já tinha combinado. De noite, é difícil de reconhecer as pessoas, os caras todos barbudos, com aquelas roupas muito parecidas. Mesmo que você chega com uma tocha, aquele monte de homem ali, a gente tem que pegar o cara certo, não podemos errar. E aí Judas falou, olha, aquele que eu chegar perto, deu um beijo, você pode pegar e prender ele. Eu coloquei aqui umas observações dos 4 evangelhos, porque é interessante aqui. Mateus e Marcos dizem que foi uma orelha, Lucas e João dizem que foi a orelha direita. Esse detalhe é importante. Lucas é o único que menciona a cura. Os outros falam só que ele feriu, que o Malco teve a orelha ferida. Então, Lucas menciona que a orelha foi curada. Quem executou o golpe na orelha? Mateus, Marcos e Lucas não falam. Só fala que um dos que estava com Jesus, mas João diz o nome. Que ele fala que foi Simão Pedro. E quem que foi ferido, também só João fala. Que o nome dele era Malco. Por que só João? Eu fiquei meio impressionado com isso, vou pesquisar. Estava estudando e pesquisando. O livro de João foi escrito por volta dos anos 70. E Pedro morreu no 67, depois de Cristo. Se os outros evangelhos foram escritos antes, se eles mencionassem o nome de Pedro, podia ficar ruim para Pedro. Ficaria ruim para ele. Talvez até morrer antes. Ah, foi ele. Eles até tentaram, uns desconfiaram dele depois. Porque ele e João foram atrás, quando Jesus foi preso, ele entrou na casa lá do sumo sacerdote, conseguiu entrar, João conseguiu entrar, e eles falaram, Pedro, não, você estava com ele, você andava com Jesus. Foi quando Jesus começou a negar Pedro 3 vezes, né? E o Pedro, corajoso, falou com Jesus, não, se precisar, eu vou morrer por você. Quando Jesus falou ali, no final, antes da ceia, que ele ia ser preso e ia morrer, Pedro falou, não. E nós vamos lutar, se não precisar, eu vou morrer por você. E é interessante que todos os outros falaram a mesma coisa, concordaram com Pedro. Todo mundo depois fugiu. Fala depois aqui, falando o texto aqui, esse depois em João, que nós lemos, fala que depois que Jesus foi preso ali, todo mundo sumiu. Mas depois o João foi para lá, e não sei por que eles não reconheceram o João, mas está falando do Pedro. E Jesus falou, olha, Pedro, antes que o galo cante, galo é ruim, hein? Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E assim foi. Depois Pedro precisou de uma recuperação, de uma transformação especial, mas é maravilhoso o texto de final de João. Então, foi por isso que os outros não mencionaram, e João mencionou, deu o nome de todos aqui. Tanto Pedro quanto Malco, vamos analisar o lado de cada um. Nós aqui hoje vemos, o Malco veio prender, o Pedro fez aquilo. O Malco achava que estava fazendo coisa certa diante de Deus. Ele estava em obediência aos seus líderes. Nós aqui da liderança, né, Pedro, né, Fred, né, irmãos? Vamos obedecer aos presbíteros. Vamos obedecer? Nós temos que obedecer toda a direção que ele está dando. Deus falava com Moisés passava para o povo. Deus fala com os presbíteros, pastor Neif é o principal, e os outros presbíteros, e nós vamos andar junto no mesmo caminho. Amém? Nós vamos caminhar com eles. O Malco estava fazendo algo que eles acreditavam que era de Deus. Ele sabia as sagradas letras, ele estudou as letras dos sacerdotes. Então, pelo lado dele, ele falou, estou cumprindo aqui o meu dever. E Pedro? Pedro, que andou 3 anos com Jesus, teve tantas experiências com Jesus, né? Andou sobre o mar. Jesus falou, vai lá, pesca um peixe, tira da boca dele a moeda, paga o nosso imposto. E outras tantas experiências. E ele falou, tu és o Cristo.
O povo aí fala que você é um profeta. Não é profeta? Não sei o que mais. Um profeta, talvez Elias, mas tu és o Cristo, que Deus revelou para ele, e Jesus falou, quem te revelou foi Deus. Então, os dois estavam, vamos dizer assim, fazendo o seu lado certo. Pedro, eu acho que, vamos dizer assim, exagerou na dose, porque Jesus nunca incentivou uma luta armada, uma revolta, pegar em armas, de forma alguma. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos. Então, deixou pegar uma espada. Lá em Mateus 26, 52, diz, então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. E eu queria ler só uns aqui de Lucas 22, 35, diz, a seguir, Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, lá atrás, né? Faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então disse Jesus, agora, porém, quem tem bolsa tome, como também o que tem alforje. O que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. E aí? Pelo que eu estudei e verifiquei, aquilo ali foi uma metáfora. Jesus nunca estava querendo dizer para eles usarem uma espada para uma luta. É como se ele falasse assim, olha, vocês vão entrar agora em luta espiritual. Então, vocês vão agora se munir mesmo de uma sandália, da bolsa, e vocês vão na luta, vai correr para lá e para cá. E não queria dizer que ele tinha que ter uma espada para se defender, para lutar. E até muitos estudiosos falam que não era espada, era uma faca grande, que é usada muito na Páscoa, preparar a Páscoa, onde eles também estavam, acabado de fazer. Então, uma peixeira, um facão. E ainda mais Pedro, né, que não sabia nem usar uma espada. Se fosse talvez o Simão Zelote, né, que era um dos 12, né? Simão Zelote, os zelotes eram aqueles extremistas. Extremistas que os zelotes eram daqueles que, com uma faca escondida, passou um soldado romano e enfiava a faca na garganta dele, de repente. Era desse tipo. Os zelotes eram desse tipo. Talvez ele podia acertar. Mas Pedro não tinha treinamento, pescador, mas ele queria matar o cara. Por isso vos digo, o que importa é que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram, Senhor, Jesus estava falando aqui uma profecia de Isaías, que ele foi contado como malfeitor, como criminoso. Jesus foi julgado também como se fosse um criminoso. Então ele falou para ele assim, basta disso, Pedro. Foi para cima do Pedro, segurou, basta, para com essa tolice. Isso é o que ele estava querendo dizer, o que o texto, né, no grego quer dizer. Para com essa tolice, para com essa idiotice, para com isso agora. Né? E foi para cima, porque senão Pedro podia até matar ele mesmo. Bom, os que desejavam ser sacerdote, ele primeiro era um servo do sumo sacerdote. Como Paulo depois escreveu, por exemplo, o diácono, né? Os diáconos, antes, eles são aspirantes ao diaconato. Lá em Timóteo fala, está aqui, ó, também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, eles estavam também no treinamento. O servo do sumo sacerdote estava num treinamento para um dia virar um sacerdote. Assim como os diáconos passam por um treinamento, né? O cara pode ser, né, bonitinho, pode falar bonita a palavra, decorou a Bíblia toda, mas primeiro tem que ser experimentado para ser diácono. E ali também tinha para ser um sacerdote. Os que desejavam ser sacerdotes, eles ficavam de 5 a 8 anos se dedicando no templo, estudando a palavra do Senhor. As escrituras judaicas, o Pentateuco e etc. Né? Os Salmos, os outros livros dos profetas. 5 a 8 anos. Tinha que se dedicar ali no serviço do templo, em todas as ações relacionadas ao trabalho. Então, os diáconos também têm que aprender, né? Preparar a ceia, fazer visitas, né? Dar instruções aqui, olhar um lugar, pegar um lugar, colocar uma pessoa no lugar de manhã,
costuma estar bem mais cheio, lógico, e às vezes, né, dependendo do domingo, eles têm que arranjar um lugar, tem que pedir para uma pessoa, por favor, tira a bolsa aqui, deixa alguém sentar. E os diáconos, então, tem vários trabalhos, já fui diácono, vários trabalhos que eles precisam de fazer. No final, quando faltava um ano para ele, vamos supor que o cara ali era muito bom, então 5 anos deu para ele. Tem outros que são mais devagar, às vezes precisa até de um pouco mais de tempo. No último ano, ele se tornava servo do sumo sacerdote. E ficava próximo à maior autoridade do templo. A maior autoridade, segundo o turno, eles, né, cada sacerdote tinha o seu turno para ser o sumo sacerdote, que uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Então, no último ano dele, ele estava diretamente ligado à autoridade máxima ali no templo. E vai pensando no Malco, vai pensando na responsabilidade dele. Então, o Malco já estava no último ano do estágio dele, prestes a realizar um sonho. O sumo sacerdote, no templo, ele tinha vários grupos para administrar o templo. Então, ele tinha lá um grupo, devia ser quase uns 35 sacerdotes ali, mais ou menos, que eu estava fazendo a conta aqui. Tem o comandante do templo, responsável pelo culto, policiamento do santuário, substituía o sumo sacerdote em caso de necessidade, tinha o chefe das 24 sessões semanais. Era um trabalho aquele tempo, dava trabalho. Por exemplo, Zacarias, o pai de João Batista, ele era um sacerdote. E diz lá em Lucas 1, 8 e 9, que coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, queimar o incenso. Então, eles tinham que limpar o altar do sacrifício, preparar os braseiros e fazer a oferta daquele primeiro sacrifício que ficava lá no pátio, o sacrifício do animal. Então, tinha que limpar e preparar os braseiros, tinha que fazer a limpeza do candelabro, o altar do incenso, queimar o incenso, fazer a libação, nomeação dos que deviam depositar o sacrifício, a oferta de manjar, etc. Então, tinha também os 7 vigilantes do templo e os 3 tesoureiros. 3 tesoureiros. Então, tinha uma turma muito grande ali, ele tinha que passar por isso tudo e tem que ficar esses anos todos. Agora, os requisitos para ser um sacerdote. Segundo a palavra, lá em Números 3, 6 e 7, diz o seguinte: mande chamar a tribo de Levi e apresente-se ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda da congregação, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e toda a comunidade. Então, Malco provavelmente era um levita, da tribo de Levi. O segundo requisito para ser um sacerdote, que eram 3 requisitos: ser perfeito. Levíticos 21, 17 e 18 diz: fala Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então, até o animal tinha que ser perfeito. Então, o aspecto físico era importantíssimo, o serviço no templo não era fácil. Então, a pessoa mancava, ela ia ter muita dificuldade, talvez até atrapalhar os outros. Mas na nova aliança, a gente sabe que é o coração, né? Não importa o seu físico. E mesmo naquele tempo, os que não podiam também estavam podendo adorar e levar o animal para sacrificar, mas para servir não podia. E o terceiro ponto para ser um sacerdote, ele tinha que ser ungido. Ele tinha um ritual da unção que fala em Levítico 8, 24. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue lá daquele cordeiro que era sacrificado, nesse ritual, ele pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. Então, ele precisaria da orelha direita para ser sacerdote. Por isso que esse detalhe é importantíssimo para uma pessoa que ficou 5 anos a 8 anos se preparando para o seu sonho.
o sonho do ministério ia ter que ser abortado. Em segundos, né? Segundos ali, o que passou na cabeça dele. Nós, às vezes, hoje em dia, temos, às vezes, alguns sonhos cortados. Mas, às vezes, a gente tem tempo. A gente tem um pouquinho mais de tempo para orar, para buscar, para pedir para Deus, arrepender. Mas, naquele momento ali, pensa, eu vim obedecer aos meus sacerdotes, sumo sacerdote. Eu vim pegar esse cara, que estão falando que ele está falando que é o Cristo, ele não é o Cristo coisa nenhuma. Ele tem que morrer, eles estão falando que ele tem que morrer. Eu tenho que levar esse cara, ele vai para lá. E um dos seus discípulos corta a sua orelha. O cara que não usava arma, que nunca fez uma violência, que sempre foi contra. E ali toda uma história dele de vida, família, amigos, todos. Está chegando a formatura. Ele não podia fracassar, mas ali ele estava já talvez naquele momento, né, tão rápido, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Vou ter que arranjar um outro emprego, nessa altura do campeonato. Como é que eu vou sustentar minha família? Não tinha tanta opção de hoje, não. Não tinha engenheiro, não, né, Pedro? Não tinha computador, não tinha internet, não tinha muita opção, não. A orelha direita, nos outros era só um detalhe, mas dele era a vida. Não era só para uma função auricular, não. E ele, talvez, ele não estava nem lembrando disso. Que má nota que eu dei, ficar perto dos caras, pô. Não arranjei meus seguranças aqui. Aconteceu. A ação de Jesus salvou a vida do Malco, porque ele pulou para cima do Pedro mesmo. O cara que ia prender Jesus, o cara que ia prender Jesus, levando Jesus à morte. A ação do Malco era para prender e levar Jesus à morte. Mas Jesus foi para cima dele para não deixar que ele morresse ali. E Jesus ali, então, restaurando, pegando aquela parte tão importante, curou, trouxe de volta uma restauração, uma esperança, aquela realização. Gente, o cara não é possível, ele deve ter convertido. Ele falou, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? E ali, como Jesus estivesse olhando para ele, imagina, um olhar de Jesus nessa hora. Será que você já teve assim também? Já se arrependeu? E aí você vê o amor do Pai te visitando, te olhando, aquele amor, aquele abraço de amor, te perdoo, volta para mim quantas vezes você quiser. É como talvez o Pedro, que achou que estava forte, suficiente para defender, mas negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus falou, Pedro, depois na restauração, Pedro, eu sei, Pedro, você não dá conta, você é pecador, os outros também não deram, mas eu preciso de você para estar à frente da minha igreja, porque vai receber poder, vocês serão minhas testemunhas. Então ali eu acho que o Malco foi do céu ao inferno e voltou, né, do inferno para o céu rapidinho e falou, uau, que é isso que aconteceu. A presença de Jesus ela é imprescindível na nossa vida, principalmente quando ninguém mais pode nos ajudar. Então, tem momentos que nós passamos, talvez porque alguém um dia, um Pedro da vida, passou por você e falou, você nunca vai ser um diácono, você nunca vai ser um ministro de louvor, talvez você não vai dar certo nisso, você não vai conseguir, alguém que vai te desanimar, que vai cortar a sua orelha, cortou a sua orelha um dia. Uma vez eu compartilhei esse texto numa igreja casa, e um irmão
depois estava conversando comigo e falou assim, ele já teve uma banda no mundo e ele converteu mesmo, está buscando muito. Aí ele falou assim, eu ainda vou gravar muita música. Eu vou gravar muita música. Eu vou chegar lá, o meu propósito. Ele já me falou isso ano passado e esse ano também já me falou, não te falei? E ele tem gravado, a Sônia sabe. Às vezes ele me manda, já está ministrando em igreja casa. Gostei muito, viu? Não entendo muito dessa questão aqui de ministrar, não. Mas, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então talvez você pode olhar para dentro de você e falar, será que 10 anos atrás eu desisti de um ministério, de um trabalho, talvez não só na igreja, mas fazer uma faculdade, minha idade, alguém falou, sua idade. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível, não importa a idade, não importa a situação, na nova aliança, não importa se você tem uma orelha, se você não tem a orelha, se você fisicamente não está perfeito. Estou lembrando aqui daquele versículo que Paulo falou em Coríntios, todos no estádio correm, mas um só leva o prêmio. Legal, né? Aí ele fala, correis de tal maneira que eu alcanceis. Aí eu falei, uau! Mas como que eu vou correr com esses pastores, esses irmãos aqui da igreja? Aí o Senhor falou comigo, não é essa a sua corrida. A nossa corrida é contra a provação, a tentação, a carne, aquilo que te tira do foco. Então você vai no foco, corre com foco, de maneira que você vai alcançar. No grego, alcançar é agarrar. Você agarra, corre, você vai chegar. Você vai chegar. Então, nós podemos retomar aquilo que um dia o Senhor colocou no nosso coração. Ele pode agora colocar a orelha de volta, um sonho de volta, de que talvez algum dia alguém te falou, pode ser um pai, pode ser um pastor, pode ser um irmão da igreja, um irmão de carne, algum colega de trabalho. E você queria tanto servir ao Senhor, tanto fazer aquilo. Eu pulei aqui uma coisa que eu me lembrei na minha cabeça. Uma vez também, na igreja casa, eu fui dar um exemplo e falei assim do Malco, 5 anos, e lembrei, imagina uma estudante de medicina, né? 5 anos, não é isso? 5 anos de curso, 6 anos para formar, depois vem a residência. Pois é, então ele já pega, ele está estudando para ser cirurgião, e lá no finalzinho ele já deve ter feito cirurgias com outros, né? E aí pega lá o diploma, e no outro dia ele tem um acidente e fica cego. Imagina, família, os amigos, os colegas, professores, tudo na vida dele, tudo. Era para ser um médico, talvez até para servir a Deus. E aí fica cego. E uma menina estava lá e falou assim, eu estou formando em medicina. Falei, glória a Deus, então, realiza o seu sonho. O Senhor vai te abençoar. Então, imagina o que ele ali não estava sentindo. E teve de volta o sonho dele, graças a Deus. Então, foi isso aí que Deus colocou no meu coração. Espero que vocês meditem nessa palavra. Espero que o Senhor fale ao seu coração, falou comigo, tem falado comigo. E, com isso, nós precisamos de ser mais ousados, intrépidos. Nós temos recebido muito aqui na igreja, muita palavra, muita adoração, muita comunhão, muita bênção aqui. Bênçãos de todo tipo. Seja ousado e intrépido no seu trabalho também, na sua família. Eu gostaria de orar. Senhor, nosso Deus e Pai,
Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, poderosa. Poderosa para nos transformar, para nos restaurar, nos edificar. Senhor, obrigado, porque o Senhor conhece o nosso coração, o coração de cada um que está aqui. O Senhor restaura as vidas, restaura os sonhos. Eu repreendo toda ação maligna em nome de Jesus, na vida dos irmãos, nos projetos. Repreendo o inimigo em nome de Jesus. Espírito Santo, fala o coração, traz de novo aquela alegria, traz de novo aquele amor por uma visão que o Senhor um dia colocou no trabalho do Senhor. Tira toda a fraqueza, toda a incredulidade. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos um espírito inabalável, uma fé inabalável, para alcançarmos aquele prêmio, Senhor. Senhor, para esmurrar a carne, reduzi-la à escravidão. Ó Deus, e andarmos e vivermos pelo Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém.